Um dia, a sua juventude virá zombar de você. E o que você terá preparado para apresentar a ela? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então esse aqui vai ser um vídeo bem raiz, ao estilo daqueles que eu fazia no início do canal e que de vez em quando é importante fazer, trazer essas reflexões, né? Vou me valer aqui de alguns clichês, mas que são fundamentais de serem transmitidos de geração a geração. Há muitos anos atrás me falaram muitos desses clichês, a alguns eu dei atenção, outros eu achei meio brega e cafona, como vocês provavelmente vão achar, mas é importante que nós reflitamos e pensemos sobre essas questões. Então eu aqui estou cumprindo meu papel como alguém que já é realmente um homem, né? Já não é mais jovem, de transmitir alguns valores para vocês que estão iniciando a juventude, que estão ali no final da adolescência de vocês. Senhores, uma primeira evidência é que a vida é muito curta. Hoje o meu irmão, Matheus, estaria completando 39 anos se ele não tivesse passado para o Senhor há 18 anos atrás. Então hoje ele estaria completando 39 anos. Cara, esse ano eu fiz 40 anos. Eu me lembro, cara, quando eu era uma criança, brincando ali com os meus carrinhos, brincando com o primeiro videogame que meu pai me deu, um Atari, brincando na rua de jogar bola, a primeira bicicleta que eu ganhei. Eu me lembro, cara, se você me perguntar de coisas da minha infância, eu vou me lembrar. E hoje já estou com 40 anos. Então entendam, meus amigos, a vida passa muito rápido. Portanto, é fundamental que você desenvolva o mais cedo possível, no início da sua juventude, quais são realmente os seus objetivos de vida, quais são as metas que você quer alcançar e as persiga. Porque hoje em dia nós vivemos em uma geração de pessoas que estão cada vez mais sem sentido em suas vidas. Não que esse desafio não existisse em gerações anteriores, mas as gerações anteriores tinham uma vida muito mais simples do que a nossa. Muitas vezes eles objetivavam ali um casamento, uma casa, uma família. As alegrias eram muito mais simples. Nós vivemos em uma sociedade de profunda, tecnologia, e é um avanço cada vez mais rápido. Redes sociais, mercado financeiro global, e as pessoas o tempo inteiro correndo atrás de um monte de coisa. Então nossas vidas têm se tornado mais complexas. Deveria ser assim? Provavelmente não. Mas é o tipo de coisa que a essa altura, meu amigo, não importa. É fundamental que você entenda então que a vida passa muito rápido e as escolhas que você for fazendo ao longo ali da sua juventude, bem no início, elas vão repercutir ao longo de toda a sua vida. E não adianta, meu amigo, depois você querer culpar quem quer que seja. Sejam as pessoas que te deram bons conselhos ou as pessoas que te deram maus conselhos. Em última análise, você terá que comparecer perante o tribunal da eternidade para prestar contas. E essa frase, então, eu acho ela muito estética, né? Interessante. Um dia a sua juventude virá cobrar de você, virá zombar de você. O que você vai ter para apresentar? Veja, por exemplo, em termos de relacionamento, nós vivemos em um período em que aqui na plataforma, vamos falar da Androsfera, você tem caras que vão te dizer o seguinte: olha, se case, porque um homem que não se casar jamais será homem. Ele jamais vai amadurecer, ele jamais vai realmente descobrir qual é a missão dele como homem. Por outro lado, meu amigo, você vai ter caras aqui te dizendo o oposto. Olha, só um cara muito otário hoje em dia se casa, só um cara maluco. Agora, seja qual for a decisão que você tomar, meu amigo, nenhum dos dois vai estar ao seu lado quando você tiver com 40 anos ou depois dos 40, para estar ali te consolando se o que você escolheu deu errado. Essa é uma questão interessante da vida. Mesmo eu, que não creio muito nessa história de livre-arbítrio e de poder de escolha humano, acredito que, ao menos do ponto de vista psicológico, nós temos que lidar com as consequências de nossas escolhas. Agora imagina, se você realmente crê em livre-arbítrio, crê em poder de escolha, a sua situação é ainda mais complexa, porque você é absolutamente responsável por tudo. Então existem gurus hoje, pessoas que vão te dar os mais diversos conselhos, na área profissional, na área pessoal, na área sentimental, na área espiritual. Agora, meu amigo, em última análise, nenhuma dessas pessoas depois vai estar ao seu lado para que você, então, enfrente sua juventude quando ela vier zombar de você. Portanto, meu amigo, tenha em mente isso. É fundamental que você, claro, tenha metas, tenha objetivos, e tudo isso tem que ser feito no início da sua juventude. Leia bons livros, cara. Procure entender o processo do que é viver, do que é existir. Como eu falei, há muitos anos atrás, alguém teve essa conversa comigo e ela foi fundamental. Porque hoje,
do alto dos meus 40 anos, quando eu já começo a descer a montanha, né? Porque agora eu não tem mais ascensão, cara. Com 40 é começar a descer e aceitar isso sem nenhuma crise, sem nenhum pânico. Há muitos anos eu percebi o seguinte: muitas pessoas, elas não têm medo de morrer, elas têm vergonha da morte, porque elas têm medo de morrer e pensar, cara, o que foi que eu fiz da minha vida? Que vida que eu tive? Tem uma pergunta muito simples para você avaliar o nível e a qualidade de vida, meu amigo, que você tem. E aqui é mais um clichê desses de reflexão filosófica, né, sobre a vida. Mas se você descobrisse que você tem uma doença terminal e que você morreria, sei lá, daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou daqui a 2 meses que fosse, você continuaria fazendo exatamente as mesmas coisas que você faz todo dia? Ou será que você faria coisas completamente diferentes? Olha, quanto maior for a distância entre o que você faz hoje em dia e o que você faria, olha, eu sinto te informar, mas provavelmente é sinal de que você está vivendo uma vida que não é muito boa. Porque você está fazendo um monte de coisas por obrigação, talvez, por costume, ou por mera tradição, mas que não tem significado nenhum para você. E saiba, como eu falei, um dia sua juventude vai vir e vai cobrar de você, vai zombar de você. E o que você vai ter para apresentar? Meu amigo, a essa altura, as escolhas que eu fiz no final da minha adolescência, na minha juventude, elas repercutem na minha vida. Por exemplo, vocês sabem que aqui eu falo muito sobre poliginia e eu tive que fazer escolhas na minha vida sentimental ao longo dos anos que elas repercutem na minha vida hoje. E adianta eu querer culpar alguém? Ah, foram os meus pais que foram isso e aquilo, ou o sistema religioso ao qual eu pertenci, ou a minha classe social. Enfim, senhores, em última análise, somos nós diante do eterno, como diria Kierkegaard. Esse é o grande dilema humano. Você pode fazer o que você quiser, responsabilizar outras pessoas não vai adiantar. Portanto, lembre-se disso. A vida passa realmente, cara, muito rápido. E é fundamental que você tenha ali metas, princípios e objetivos. É claro que você não deve ficar preso a isso. Se em algum momento você tiver que inovar, né, eu sempre digo para as pessoas também, cada dia é um dia novo, que você pode fazer tudo diferente. Mas que você faça isso a partir de um processo de consciência, a partir de um processo de profundo encontro com o infinito, de um profundo encontro com o eterno e com o Altíssimo dentro de você. Porque senão, meu amigo, aí também você vai ficar como ficou a Alice lá diante do gato, né? Que não sabia para onde queria ir. E o que o gato disse para ela? Olha, para quem não sabe aonde ir, todos os caminhos são bons. Então, essa frase tem uma leitura que pode ser positiva, mas em geral não é uma leitura muito boa. De modo que o quê? Senhores, eu queria compartilhar isso com vocês hoje, porque, enfim, aniversário do meu irmão, né? Estaria fazendo 39 anos. Era um cara cheio de vida, cheio de vontade, cheio de desejos e foi, então, levado ali aos 20 anos. E nós não sabemos quando vai ser o nosso último dia, meu amigo. Eu dei aqui o exemplo de se você descobrisse que teria uma doença terminal, você ainda teria tempo para fazer algumas coisas, mas pode ser que de uma hora para outra você seja chamado. E aí, como é que você vai se apresentar diante da eternidade? Quais serão as coisas que você realmente apresentará ao eterno? E para usar a linguagem poética, né? O que você vai apresentar para a sua juventude? Caso você fique velho, né? Você envelheça, o que você vai apresentar diante dela? Você vai rir da cara dela e falar, não, olha aqui, minha vida foi plena, foi completa, realizei muitas coisas, muitas conquistas. Ou você será uma pessoa que vai abaixar a cabeça diante dela, triste, amargurado, com vergonha por falar, olha, eu não fiz nada do que eu queria ter feito, eu fui uma pessoa medíocre. Ou pior ainda, vai tentar contra-argumentar. Não, foram os meus pais, foi a minha vida, minha classe social, a minha religião, etc, etc, meu amigo. A vida vai simplesmente rir ainda mais de você. A sua juventude vai rir ainda mais de você, porque ela vai dizer o seguinte, meu amigo, você sempre teve à disposição meios e mecanismos para melhorar, nem que fosse degrau por degrau, mas você simplesmente preferiu ser um sujeito conformado. Então é importante que você tenha coragem de ousar sim, mesmo que você faça algo que seja bem inusitado, por exemplo, né? Como eu falo aqui, a questão da poliginia e etc. Mas é fundamental que você tenha algo a apresentar para a sua vida, porque tenham certeza do que eu estou falando para vocês que são mais jovens. Sei que muitos de vocês vão rir, vão achar esse vídeo aqui brega e cafona, mas um dia a sua juventude virá rir de você. E o que você terá a apresentar a ela? Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores. O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Altíssimo nos dê sabedoria.